Está no ar, Rock Ed. Com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Este é o Rock Ed 80, episódio especial, mercado de CDs independentes, direto de São Paulo, Luciano Piantoni. E aqui, direto de São José dos Campos, Daniel Kloss. E aí, meu amigo, tudo bem, cara? Tudo beleza, mano. Olha só, 80 episódios, cara. 80. Que sensacional. Cara, 80, incrível. Pensar que 80 semanas atrás a gente fez o primeiro Rock Ed e estamos chegando nesse 80 e um especial, cara. Que foda, muito legal. Pois e no meio de uma cara, isso que eu ia falar. No meio de uma pandemia, hein? Sim, cara, com certeza. Super resistência aí dos podcasts. Aí a gente não perdeu uma semana. Estamos aí na correria total, fazendo, né, meu? Tipo, se desdobrando aí pra fazer o Rock Ed acontecer. E, ó, Exato. Episódio especial, cara. É muito legal quando rola os episódios especiais. E nesse caso, um diferente, né? Porque não tem exatamente, assim, um entrevistado, mas tem alguns entrevistados, algumas pessoas, assim, alguns convidados especiais que vocês vão conferir ao longo dessa edição. Não é não? Com certeza, muito legal. E na semana passada, né, a gente teve o episódio com o Kick Shred, foi muito legal. A galera curtiu, compartilhou, comentou. Foi Pois muito é, fera. cara. Puta, muito legal, cara. Estamos numa sequência muito boa aí, cara. Muito foda. Pois é, mano. E ó, a gente sempre fala aqui, se você é novo por aqui e quer saber mais sobre o Rock Ed, acesse www.rocked.com.br. E quem quiser enviar material também, como CDs, livros, revistas, etc., envie para a Caixa Postal 79410, São Paulo, São Paulo. Será que eu falei certo, mano? Acho que sim. Falou. Né? Mas ó, quem ficou na dúvida, não conseguiu ouvir, tá lá nas redes sociais, no próprio site nosso. Manda material pra gente, que a gente aí divulga, dá uma filtrada. Muito legal, cara. Então manda aí, tem um endereço aí no rocked.com.br e nas nossas redes sociais. Pois é, acabei de abrir aqui, Caixa Postal 79410, São Paulo, São Paulo. E o CEP é 031-65970. Se você não pegou, foi o que o Daniel falou. rocked.com.br tem todas as informações já direto na home, cara. Manda bala, não é não? Exatamente. Muito bom, cara. Pois é, cara, ó. Então, para começar o nosso especial, há muito tempo que eu escuto falar sobre o fim do CD, né, cara? Que as plataformas digitais decretaram o fim da mídia física, que é questão de tempo, e aquele blá 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 todo. E por isso hoje o Rock Ed faz um especial sobre esse mercado dos CDs, no caso o independente, né? E conversando com gente por trás dos bastidores, ou seja, gente responsável por selos independentes e tudo mais. Exatamente. E quando a gente fala, né, sobre queda de vendas, desinteresse por CD, claro que a gente fala, né, de venda em massa, em grandes quantidades. Óbvio, né, que o grande público não se interessa mais tanto pelo CD. Mas pra gente, cara, que é rock addicted, que curte rock, metal e todas as suas N vertentes, não é exatamente assim, né? Pois é, cara. E assim, claro que se antes as tiragens eram de 10, 5, 2 mil ou até 1.000, agora a maioria fica na casa dos 500, né, cara? O que de fato é até bom, porque toda tiragem acaba sendo uma edição limitada, não é? O que faz com que elas sumam das prateleiras rapidamente, cara, e virem itens de colecionador. Mas isso que estou falando no mercado do Brasil, tá? Isso é mais mercado do Brasil mesmo. Não, com certeza, cara. E a grande verdade é que o fim do CD, na verdade, está longe de acontecer. Como você vai ouvir dos nossos convidados nessa edição especial. Mas se tem uma coisa que preocupa mesmo, cara, é em relação aos aparelhos que tocam CD, né, cara? Porque, pois é, cara. Pois é. Muitos aparelhos de som estão saindo com rádio e entrada por USB, né? Considerando que pessoas ainda usam pendrives com MP3 e tal, com Bluetooth e tal. E os carros já saem da fábrica com rádio sem toca-CD. E, cara, computador, isso é incrível. Não tem drive. Nossa, CD. horrível. É horrível, cara. Isso me preocupa, porque eu já tentei comprar laptop, você não tem com CD. Pois é, cara, isso realmente preocupa muito, cara. Será que vai ter aparelho para tocar tanto CD? Pois é, esperamos não que é? sim. Pois é, então, e a ideia inicial, então, a ideia desse especial surgiu de uma postagem do nosso grande amigo Fausto Musim, cara. Um dos proprietários da loja Die Hard, que fica lá na Galeria do Rock, né, que a gente sempre comentava deles aqui também, já deu entrevista, inclusive. E tudo começou por causa dessa postagem apocalíptica, na verdade, uma postagem apocalíptica que fizeram sobre o fim do CD, onde ele foi marcado, né, cara? Aí o Fausto deu uma excelente resposta falando sobre o momento atual e a surpreendente alta nas vendas de CDs. Segundo ele e de outros vendedores da galeria que eu tenho conversado, excelentes vendas em plena pandemia, cara, calando a boca desses pessimistas ou modernosos de plantão, não é não? Porra, verdade. Inclusive, quem quiser conferir esse texto, que tá muito legal, do Fausto, tem ele na íntegra, tá na página do Facebook da Die Hard.
e se eu não me engano uma publicação do dia 2 de setembro. Isso. Bom, né, então, muito legal, dá uma lida nesse texto porque ele é muito interessante, muito esclarecedora. Bom, sim. E para falar sobre o assunto, vamos agora com o nosso primeiro convidado, ele que já esteve aqui, mas em outras circunstâncias, como o eterno guitarrista do Corsos e o proprietário do selo, né, Voice Music. Estamos falando do nosso querido Silvio Golfetti. Léo, bota aí o papo com o Silvio. Rock Edge. E aí, Silvão, beleza, mano? Valeu por aceitar trocar essa ideia aí sobre o mercado de CDs. Você que está retornando aqui ao Rock Edge, já que faz um tempinho atrás aí que você trocou uma ideia sobre a carreira sua carreira no Corsos e inclusive a Voice Music e tal. Você é sempre bem-vindo aqui, cara. Bom, a Voice completa 22 anos em 2020, por isso você já viveu algumas fases do mercado de CDs também, né? A pandemia seria o pior cenário possível para o comércio de CDs, mas já sei que não, que felizmente o CD está mais forte do que nunca. Como você vê esse momento atual do CD? Oi, Luciano, tudo bem? Primeiramente, um prazer estar falando com você, com a galera aí sintonizada no Rock Edge, né? E estamos sempre aí no que você precisar. Com certeza a gente vai estar disponível na hora que você precisar para a gente bater um papo. Cara, realmente a coisa inverteu pro lado bom. O que ocorreu que quando anunciaram o fechamento, né, o lockdown aqui em São Paulo, e consequentemente acabou indo para o Brasil inteiro, que foi nos meados de março, foi lá para o dia 20 de março, as vendas em março já estavam ruins. Aí praticamente travou, não se vendeu mais nada no mês de março. Para mim, o mês de abril foi um dos piores meses de toda a minha história como gravadora e distribuidora. Mas eu acho que assim, a galera começou a perceber que assim, pô, também a vida que segue, né? A gente tá aí confinado, nada melhor do que curtir as nossas coisas que nós temos na nossa casa. O que nós temos na nossa casa? Muitos têm coleções, né? Tem gente que coleciona fotos, álbuns, discos, games, instrumentos, selos e aí vai. E a gente sabe que a galera que curte CD é muito a galera que é colecionadora de música. Sabe da disponibilidade de acessos tão livres e fáceis e baratos hoje pela internet. Porra, mas nada melhor que você ter aquela banda favorita ou aquela banda que você gosta, ter ela fisicamente, o CD, o álbum, quem sabe o quanto aquela banda suou, né, para poder produzir aquele disco, para poder elaborar aquela capa, fazer as fotos, tudo ali tem uma história muito grande, né, por trás, uma concepção por trás de tudo. E a partir do mês de maio, a galera começou a voltar a comprar. Começou a galera meio que se animar, as vendas, a gente comentava com os lojistas comentavam que a venda de varejo estava mais forte, estava aumentando, a galera comprando muito pela internet, porque a galera não podia ir na loja, então quem tinha site, quem vendia pela internet, estava vendendo bem. Então, surpreendentemente, maio já voltou aos níveis que estavam antes da pandemia, que foi janeiro e fevereiro. Até então, fevereiro tinha sido um bom mês, melhor que janeiro. Historicamente, né, janeiro e fevereiro não são meses bons, fevereiro porque é curto, janeiro porque é mês de férias, teoricamente março já começa a retomar. Mas, a gente assim, março teve essa queda por causa do lockdown, abril não existiu, mas a partir de maio já voltou a níveis bons. E dali para frente só vem crescendo. Eu também tive alguns fatores particularmente que me ajudaram. Eu fiz muita importação, eu estava fazendo importação muita da Argentina, inclusive, trazendo muito CD da Argentina. E esses CDs argentinos fizeram muita diferença, porque são CDs que a galera não tem acesso aqui, ou compra americano, ou compra argentino, ou não compra, né? Fica sem. Ou europeu, que é mais caro ainda. E aí, como o mercado americano estava fechado,
né? Não se podia trazer nada dos Estados Unidos, a opção era o mercado argentino. Então realmente foi bacana, trouxe muita coisa, venho trazendo muita coisa desde então, de lá. E isso também tem ajudado muito as vendas, além dos lançamentos da Voice. A gente pegou forte, fizemos várias parcerias fortes com gravadoras e licenciamentos. A gente vem licenciando vários títulos do King Diamond Merciful Fate da fase Metal Blade. A gente fechou, tem a distribuição da Cogumelo, né? Parceria forte com a Cogumelo também, que já tinha lançado o Overdose, depois a gente acabou lançando agora Warfare Noise, estamos colocando no mercado também o Sarcófago Rotting com DVD, CD mais DVD. Fiz uma parceria também forte com a Rock Brigade, com o Toninho Pirani, e o qual a gente fechou vários títulos fortes e da Nietzsche Records, das bandas clássicas da New Wave British Heavy Metal, como Fist, Jaguar, Raven. Também parceria com a Classic Metal, a gente lançou os Killer belga, pegamos toda a discografia. Uma das maiores surpresas, um dos melhores lançamentos que eu fiz até hoje, o Judas Priest Sad Wings of Destiny, que foi licenciado pela Go Records lá de Londres. Então tudo isso também ajudou, muito lançamento, e não sou só eu, várias gravadoras colocando muita coisa boa no mercado, muitas, assim, nunca houve tanto lançamento, ao contrário das majors, né, das grandes gravadoras que cada vez estão pior. Até ter uma ideia, o Ozzy novo não chegou a sair nacional. O catálogo nacional das majors não tem nada, tirando os Iron Maiden que eles relançaram, praticamente não tem nada. Não tem nada de novo. Eles agora vão lançar o SM2, uma fortuna. Então assim, eles não estão nem aí com o mercado físico, né? Essa que é a real. E está abrindo espaço cada vez mais para nós, gravadoras menores, mas que trabalham com amor para o heavy metal, amor ao metal, fazer e buscar licenciamentos de fora, coisas bacanas. Quem sabe que o público existe, o público é fiel, quer ter o físico, e todos caprichando muito. Nós, particularmente, caprichamos demais nas edições, com pôster, slipcase, encartes diferenciados, bônus. Então isso também é um diferencial, e isso tudo somado ao outro fator que eu vou comentar. A resposta foi longa porque a pergunta merecia uma resposta longa para a galera entender. Uma coisa que eu vi também desse aumento das vendas de maio em diante, eu acho assim, teve o lance do aumento emergencial. Pô, mas a gente acha que o aumento, quem recebeu, ajuda, né, emergencial, na realidade quem recebeu foi mais a galera que para pagar comida, para pagar remédio, essas coisas, né, não para comprar CD. Por outro lado, assim, a galera deixou de consumir restaurante, ir para os bares, não tem mais shows, esse ano não teve show nenhum. O lazer ficou muito restrito ao confinamento da sua casa. Então nada melhor que você pegar um livro, um vídeo, um disco, um vinil, um DVD, um CD, e aí sim a galera investiu, porque esse era o meio maior de lazer e que ela tinha o alcance, né? Então a gente espera que com a volta, com a abertura, que a gente espere e torce que não caia essas vezes, que se mantenham, porque a gente está investindo no mercado, as gravadoras estão investindo forte no mercado fonográfico aqui no Brasil, e a gente torce que se mantenha assim, quem sabe até aumentar. Silvio, o que a Voice tem feito para agregar valor ao CD, cara? Edições deluxe, edições especiais, como você tem visto isso? Então, na realidade foi exatamente o que eu comentei até no áudio anterior, que eu me alonguei na resposta. Realmente, não só a gente, como outros selos, estão fazendo coisas diferenciais para agregar não só valor, mas agregar sentimento para a pessoa adquirir aquele produto. Então, assim, eu primeiro, desde sempre, eu como um consumidor e fã de música, desde a época do vinil, sempre gostei de LP, que era capa dupla, que tinha encarte, que tinha as letras, que tinha foto. Eu ficava puto quando vinha aquelas versões nacionais
porra, vinilzão lindo, acabou de sair lá fora, saía nacional, aquela capa simples, tosca, não tinha nem a lombada lateral, sem encarte, porra, meu. Então assim, quando eu comecei a lançar CDs, principalmente nos meus relançamentos, um dos primeiros que eu fiz foi em 2009, uma grande parceria que a gente fez com a Brigade, com o Toninho, com a loja Die Hard, com o Fausto e com o André e com a Rock Machine do Luiz. Nós fechamos com a Mega Force americana. E quando a gente pegou esses títulos na época, a gente resolveu. Os caras mandaram as matrizes para nós e assim, eu quase chorei de rir para não rir, né? A qualidade dos CDs que os caras estavam fazendo. Quer dizer, os caras estavam lançando de qualquer jeito, tipo um encartezinho com uma folha assim, mal escaneado, sem letra, sem foto, sem nada. Então um CDzinho com 4 páginas, que seria uma lâmina, 4 paginazinhas daquela, nós transformamos em 12 na época, colocando todas as letras, fotos, fizemos uma pesquisa para conseguir material legal, conseguimos na internet, depois conseguimos alguma coisa direto com a gravadora, conseguimos com próprios caras das bandas, amigos que conseguiram, por exemplo, faixas bônus que entraram no final. Então, desde aquela época a gente já pensava em fazer uma coisa para quem é fã, colecionador, porque dali, aí isso que ainda nem tinha o streaming ainda, né? Mas assim, para aquela que pegasse e falar, puta, olha que tesão essa versão. Quando eu relancei os Black Sabbath, que eu fechei os Black Sabbath, Motorhead, com a DBN, com a Pias da Inglaterra, também, aí eu falei, eu vou pegar esses títulos, eu pegava os encartes dos Black Sabbath, dos Motorhead, era a mesma versão que havia saído no final dos anos 90 pela Abril Music aqui no Brasil, da Castle. Falei, caramba, o que tem a ver, né, Vou lançar a mesma versão igualzinha. Aí na época, um acordo, a gente fez com a galera a gente entrou em contato com o pessoal de Londres direto, né? Foi isso, não passou nem o pessoal da Argentina, foi direto com a galera da Pias na época, que estava sublicenciando a Sanctuary, e a gente solicitou se a gente podia fazer uma alteração, fazer digipack, se eu poderia aumentar o encarte, colocar outras fotos, e tudo isso foi desenvolvido pelo meu designer, o Júlio Ché, que trabalha comigo desde sempre, e que é um baita no designer, e que sempre mandava para os caras aprovar, e eles aprovavam e, falava, caramba, as versões que vocês estão fazendo realmente muito mais bacanas do que as versões originais, né? Enriquecia. Então, um encarte de um sabá que tinha 12 páginas, nós transformávamos em 20, em digipack, 4x4, assim, com uma versão acabamento com verniz aveludado. Então, e agora a gente está fazendo outro tipo de versões, esses lançamentos da Nietzsche, os Killer, os meus lançamentos propriamente disso que eu tenho feito, lancei o Steve Hackett, lancei o Riverside, Flower Kings, DRI, tudo em versão com slipcase, alto brilho, e agora esses últimos com pôster. Então, assim, para agregar assim, paixão, na realidade, essa que é a palavra, não é nem questão, claro, tem um pouquinho mais caro, claro, porque o custo pra gente é um pouco maior, mas a gente só repassa, não é que eu tô ganhando em cima disso, mas eu acho que isso para quem gosta, quem curte, realmente é uma coisa que vale a pena, eu acho que vale a pena você ter um produto diferenciado. Bom, uns anos atrás as pessoas diziam que o CD ia morrer, que o vinil ia voltar, mas parece que o CD provou mais uma vez que não é bem por aí. Como você observou essas mudanças de tendências? Até eu realmente, eu vou ser sincero, isso é uma coisa minha. Eu adoro CD, mas eu sou apaixonado por vinil. Até porque eu já passei dos 50, cara, minha vista tá uma merda, eu ainda não uso óculos, cara, eu fico com raiva que às vezes eu pego os CDs e eu não consigo enxergar as letrinhas, as fichas técnicas, eu tô com dificuldade, porque eu não uso óculos por teimosia, eu já precisaria usar, parei de perto, né? Por outro lado, assim, o som do CD, inegavelmente, eu acho melhor que o som do vinil. Os caras falam, não, porque o vinil, 180 gramas, pô, legal, eu tenho uns vinis de 180 gramas, vários, tenho um bom toca-disco, uma boa agulha,
uma marca dinamarquesa e tudo mais. Eu ponho o vinil e ponho o CD no mesmo som, no meu mesmo receiver aqui. Pô, o CD é um som que sai lá do estúdio digital, né? Não tem como ser o vinil melhor. Sei lá, esses caras são os puristas que falam de frequências, dos graves, não sei, papapá. Pode até ter a ver, talvez o meu ouvido, pelo tantos anos que eu toquei no Corsos, me deixou com algumas frequências a menos nos meus ouvidos, na minha audição, né? Mas assim, eu gosto do som do vinil também. Mas o vinil pra mim, hoje aqui em casa, é um ritual, assim. Eu pego a bolachona, coloco no toca-disco, ponho o lado A, ouço inteiro o lado A, depois viro, ponho o lado B inteiro, ouço. Então assim, realmente é um ritual. Eu curto, como eu te falei, eu curto bastante CD. Né? Existem versões lindas, inclusive as versões que eu lancei, ou de outros selos, versões com DVD, mas eu adoro o vinil, ainda mais com esse meu déficit visual. Agora, com relação ao mercado, sim, o vinil cresceu muito. Hoje eu até vi no L-Media lá falando que as vendas de vinil superaram as de CD. Eu não sei se foram de número de cópias, talvez de faturamento sim, porque o vinil é muito mais caro que o CD. E eu acho assim, o vinil também, eu acho que ele só não vende mais, o vinil pelo fato de você não ter cacife para bancar. É muito caro. Comprar um vinil gringo, tudo bem, lá fora custa uma média $20, $25 numa loja. Hoje já daria mais de uns R$150 de custo para quem mora lá fora. Imagina quando você importa. Então, assim, hoje é inviável. Um vinil aqui no Brasil, a nível de custo, também é muito caro para se produzir. Eu cheguei a produzir 2 ratos na época, o Brasil. Eu produzi o Brasil e o Século Sinistro. Foi um baita investimento, adoro, curto pra caramba. Mas pra galera realmente investir, você vê que são poucos lançamentos em vinil no Brasil. E para importar realmente está caro demais. Gostaria que fosse mais barato, né? Eu ia consumir mais e daria chance pra galera também consumir mais. Mas, infelizmente, com os custos atuais, com o dólar no patamar que tá, infelizmente não rola. Silvão, eu não tô nem um pouco preocupado com o CD em si, cara, porque eu acho que, como consumidor e colecionador de CD, eu sei que tá longe de acabar. Aliás, digo até que nunca vai acabar, assim como o vinil também nunca acabou, né? A preocupação, na verdade, é com os aparelhos, já que muitos saem sem toca-CD hoje em dia, né? Imaginando que as pessoas irão usar pendrives, MP3 ou esquema de Bluetooth. Os computadores, por exemplo, estão sendo produzidos sem drive para tocar CD, os carros são vendidos sem toca-CD. Como é que você vê isso? Afinal, você vende CD. Cara, isso realmente isso é uma coisa muito ruim. Isso é péssimo. Isso para mim é mais uma demonstração e prova de que quem comanda o mercado, que sempre foram as grandes corporações, as multinacionais, os grandes selos, os conglomerados fonográficos, esses caras que não estão nem aí. Nem aí, os caras hoje eles ganham tanta grana com o digital, eles não estão preocupados com a galera que é colecionadora, que consome, realmente não estão preocupados. Então isso realmente é muito ruim, isso é péssimo na realidade para o mercado, porque assim, a gente vai ficar dependendo muito, por exemplo, daquelas pessoas que compram, que tem os aparelhos que vão manter, os carros, você falou, o lance da própria indústria de automobilística. Porra, os caras não fazer, os carros mais de luxo ainda saem. Eu vejo os carros mais top de linha, os caras têm tudo, tem leitor de CD, tem tudo. Os carros mais simples, populares, que vão chamar os pé de boi, já não saem mais. E os intermediários, acho que alguns também não têm saído. Então, cara, assim, é triste, mas eu acho que o maior culpado disso são os que comandam esse mercado. Porque os caras de uma Sony, uma Universal, os caras poderiam interferir, sabe? Assim, eles fazem de tudo. Para eles, que eu falei, para eles, se não tiver que vender, produzir, fabricar, armazenar,
distribuir, cobrar cliente, pensa bem, é muito mais fácil. Ele vende lá no digital, cai já direto na conta, não precisa produzir, não precisa estocar, não precisa armazenar, não precisa de nada. Não precisa cobrar, porque já cai direto. Quer dizer, então, eu acho assim, mas como eu digo, para mim o grande culpado aí, os grandes culpados são os poderosos da indústria fonográfica que perderam a confiança nesse mercado. Pô, e como é que você vê essa coisa das grandes gravadoras aí que sequer têm lançado álbuns de medalhões por aqui, como por exemplo Ozzy, Metallica? Metallica dizem que vai lançar, mas até agora nada. Você vê de repente uma chance de que eles licenciem esses títulos para as independentes? Você vê, eu também já havia comentado isso, né? Que nem o Ozzy foi lançado no Brasil. O que eu falo, os caras que comandam essas gravadoras, os caras não entendem nada de música e não entendem mais nada do negócio. Para eles não interessa. Eles poderiam lançar, por exemplo, eu dou um exemplo, a Universal Music. A Universal Music fez um relançamento esses tempos agora, depois no site deles, do Slayer Raining Blood, Slayer Season the Abyss, Suicidal Tendencies, How I Left Tomorrow, Sex Pistols, Nevermind, relançaram alguns Metallicas que estavam fora. Cara, esgotou tudo, assim, voou, porque os caras lançam 500 cópias. Quer dizer, os caras não podiam pensar assim, porra, vou lançar 50 títulos das bandas clássicas do rock, Kiss, Scorpions, Rush, Def Leppard, Deep Purple, Led Zeppelin até tinha, até os Led Zeppelin estão fora de catálogo. Quer dizer, os caras não têm visão. Os caras falam, não, tem que administrar, cobrar aquela loja que não paga o boleto, sabe? Tem que pagar armazenagem, pagar a transportadora para levar. Então, o digital matou tudo isso, né? O cara dá num clique, tem o consumo, que é 0,0000001 cento de euro ou de dólar. Então, o cara tem consumo de não sei quantos milhões de não download, mas de acessos, né? Então, para os caras é muito mais prático. Então, os caras não estão nem aí, é uma incompetência só. Eu entrei em contato com a Sony já tentei fazer um contato direto com a Sony, lá de fora, dos Estados Unidos, mandando uma mensagem, falei, olha, são um selo aqui, já lancei isso, aqui o mercado físico existe, é pequeno, sim, claro, não é um mercado enorme, mas existe e consome. E eu gostaria de ver a possibilidade de fazer licenças. Pô, eu falei, o Ozzy nem saiu aqui, pô, os AC/DC tudo esgotado, não tem nada no mercado, Judas Priest, não tem nada. Cara, os caras nem responderam. E não respondem. Sei lá, talvez tem que ir lá bater na porta dos caras. Porque assim, ainda mais com a pandemia hoje, não teria nem essa chance, né? Você bater na porta dos caras para tentar alguma coisa. Mas é muito louco, é coisa difícil de entender. Aqui no Brasil, os caras que comandam a música, o mercado fonográfico, assim, é uma incompetência, uma ignorância única. Pô, Silvão, valeu demais por trocar essa ideia rápida aí com a gente aí para falar do mercado dos CDs. Então, para finalizar, eu queria que você falasse o que você tem planejado aí para a Voice Music do futuro e também fale um pouco dos próximos lançamentos aí da Voice. Um grande abraço. Obrigado, Alemão. Estamos sempre aí à disposição, sempre que precisar. É um prazer falar com você, com a galera que te ouve. Cara, a gente estamos aí investindo bastante no mercado, temos vários lançamentos com várias parcerias. Na realidade, eu tenho fechado muitas parcerias. Eu acho que isso é saudável, até no momento de dificuldade de mercado, a gente acabou conseguindo se fortalecer, fazer a união entre selos. Não são todos, existem selos que não fazem, não querem, são fechados por si só, mas a gente respeita. Mas a gente tem nossos parceiros, como o Toninho, o Rock Brigade, eu tenho o Denis, da Classic Metal, eu tenho o próprio Marcos, o Tulula, Marcos Cardoso da Encore, Tulula da Mutilation, a gente tem o André lá de Belém, da Disso, eu tenho outros parceiros que a gente está abrindo para fazer licenciamentos, o João da Cogumelo. Então o que a gente tem fresquinho saindo agora para essa semana,
a gente vai ter o Napalm Death novo, tá saindo nessa sexta-feira, um lançamento mundial, Slipcase também, com pôster, fudido, o CD dos caras tá matador. Essa semana a gente tem mais um lançamento da New Wave British Heavy Metal, da Nit Records, que é o Jaguar, com o álbum Power Games. Eu vou estar recebendo o Sarcófago Hot em versão CD mais DVD, um show de 91 lá em Belo Horizonte, que é a turnê do Morbid Angel, tocando o Altar of Madness, né? Eles abriram esse show, então é histórico o DVD. A gente lançou essa semana o Flower Kings, Warfare Noise, chegou essa semana. Esses dias chegou o Raven, Rock Until Drop. Nós temos algumas bandas nacionais de distribuição, como o próprio Kiko Loureiro, que lançou o CD novo dele, Open Source, pesadíssimo, com riffs maravilhosos, altamente recomendado. Tem uma banda de Goiânia chamada agora me fugiu, Monday Riders, desculpa até que fugiu o nome, que é tanta coisa. Tem uma banda que a gente está distribuindo, Netuno Doom, lá de Fortaleza, um baita álbum também. Se eu esquecer alguma, me perdoem aí, porque é muito lançamento, muita coisa. Os Killer, né, que a gente está soltando, vai fechar um box com 8 títulos, a gente já lançou 4, saiu 2 essa semana também. O The Flower Kings, que é um relicenciamento lá da Inside Out, da Century Media, grupo da Sony, né, da Century Media, Sony. Steve Hackett tocando o Genesis. A gente vai ter também o DRI Crossover, também, a gente lançando com bônus, parceria com o André lá de Belém. Que mais? Vou falar mais algumas coisas que a gente tem, que acho que vale a pena citar, né, pra galera. Tem o Fist, que é da New Wave British Heavy Metal, Tyson Dog também, tudo do pacote da Nit Records. E cara, estamos garimpando aí o mercado, a gente acredita, sabe que tem a galera que curte, que vai querer ainda mais nesse padrão de qualidade que a gente está lançando. Então eu acho que a galera tá dando esse feedback, investindo com a gente, comprando, porque se não tem venda também a gente não consegue investir. Então eu acho que tem muita coisa boa. Tem um outro que também a gente está fechado, que é o 6 Feet Under novo, com a Rock Brigade e com a Heavy Metal Records. Inclusive eu falei dos parceiros, tem a Heavy Metal Records também, a de Americana do Wilton, que é um grande parceiro que está há mais de 30 anos no mercado. Então é isso, muita coisa boa para esse ano ainda. A gente espera que essa pandemia passe logo, que os shows voltem, que as bandas possam voltar a tocar, as bandas brasileiras que precisam muito tocar, fazer shows. Tem o pessoal das equipes que tocam, que é tudo linkado, as equipes técnicas, holds, engenheiros de som, os próprios músicos. E a gente espera que o mercado... Meu cachorro está latindo aqui, eu estou gravando e minha filha apareceu aqui agora. Mas é isso, né? A gente torce que as coisas melhorem para todos os lados, né? Não pode melhorar para um lado e prejudicar o outro. Né? A gente torce muito que o mercado se fortaleça cada vez mais. E é isso, Alemão. Tudo de bom para você, para o seu programa. Força, saúde para a galera aí. Rock Ed. É isso aí, galera. Então esse foi o nosso primeiro convidado do lado dos proprietários de gravadoras independentes, o grande Silvio Golfetti, falando de seu selo, a Voice Music. E agora vamos contar um pouquinho, tecnicamente falando, né, cara, do nosso personagem principal desse episódio, o Compact Disc. Bom, conhece o Compact Disc, Daniel? Já ouvi falar, o tal do CD. Tenho vários aqui, como eu sei que você tem vários milhares aí também. Pois é, cara, esse já ouvi falar, parece o Johan Kisser falando. Quando o pai dele pergunta, ele, já ouvi falar. Já ouvi falar. Pois é. Então, há exatos 30 anos, era comercializado o primeiro compact disc da história, representado pelo 52 Street, do compositor, pianista e cantor Billy Joel. O popular CD surgiu de uma parceria entre a Philips e a Sony, né, cara, que também lançou naquele 1º de outubro de 1982, no Japão, o primeiro CD player, o Sony CDP-101. Que animal, cara. Bom, a invenção que pouco mais tarde viria a revolucionar toda a indústria fonográfica começou a ser desenvolvida, na verdade, em 74, né? Nessa época, o pessoal da Philips pretendia criar um disco óptico de áudio com som superior ao vinil, cara. Formato vigente até então, né? O vinil que sempre bombou.
e que medisse no máximo até uns 20 centímetros. Uns 3 anos mais tarde, a companhia, né, a Philips, estabeleceu um laboratório exclusivo para a confecção de CDs, que receberam este nome graças a uma outra linha da Philips, a Compact Cassette. O modelo que louco, né, cara? E o modelo tinha, então, 8,5 centímetros de diâmetro, era pequenininho, cara. Pois é, cara, e ó, independentemente disso, a Sony também trabalhava na tecnologia, com foco na codificação e na leitura, tendo feito algumas demonstrações de seus esforços em 1976. E, no entanto, foi a partir de 1979, quando as duas empresas resolveram unir forças no projeto, que o produto deslanchou, cara. Olha que louco. Cara, que louco, né? Ver dois gigantes, né, se juntando para fazer essa revolução. Sim. E a versão final, que foi lançada em 82, como a gente falou anteriormente, ficou com os atuais 12 centímetros de diâmetro que a gente está acostumado, né? Segundo alguns, o tamanho foi determinado para que a mídia, né, pudesse comportar a Nona Sinfonia de Beethoven, supostamente a favorita do vice-presidente da Sony na época, que era o Norio Oga. E antes que legal, né, cara? Interessante essa informação. Porra. E antes de decidir a dimensão, porém, o grupo japonês, né, a Sony, encomendou uma pesquisa sobre o tamanho médio dos bolsos de cidadãos da América, da Ásia e da Europa, para se certificar que o CD seria facilmente transportado. Ou seja, o tamanho do CD não é uma mera coincidência, né, cara? Que interessante isso, cara. Porra, que foda. Pois é, cara. Muito louco isso mesmo. Informações técnicas, mas muito legais isso, pra você que tem um monte de CD. Total. Não é, cara? Legal saber. Puta, muito legal, cara. Pois é, cara. E, ó, eu me lembro como se fosse ontem, quando eu tive o primeiro contato com essa então nova tecnologia, né, cara, em 1990. Você lembra qual foi o seu primeiro CD? Cara, lembro. Na verdade, não lembro do meu primeiro CD, mas eu lembro do primeiro CD que eu tive contato. Meu pai tinha viajado a trabalho pra Europa em 91. E ele trouxe um CD da Enya, obviamente que a música em si não me animou muito, mas a gente não tinha nem um toca-CD, e meu pai trouxe e falou, olha isso daqui, que interessante. Eu falei, cara, que é isso, um CD? E eu tava acostumado só com fita cassete, né? Pois é, cara, olha que doideira. Eu também tive contato através de um amigo que ele teve, foi acho que o primeiro cara que eu vi que teve um aparelho de CD, e ele apareceu com alguns CDs e tal, e me arrumou logo 2, assim, eu consegui com ele 2, que o primeiro, então, CD meu, eu não tinha nem aparelho, obviamente, também, a mesma história que você contou aí, foi o Rust in Peace, do Megadeth, 1990, acho que no final de 90, e o Empire, do Queensryche, também, na mesma época, discos lançados naquela época em CD. Depois foram aparecendo outros, e assim, que aí eu comprei o aparelho, eu mesmo comecei a comprar, peguei Alice in Chains, peguei Metallica, coisas do tipo, né, cara? Puta que foda, você começou bem melhor que a Enya. Pois é, cara. Ó, e no entanto, então, né, cara, mesmo a gente falando tudo isso aí, há quem aposte que o CD está com seus dias contados, cara. Infelizmente sempre sai alguma matéria, sempre tem. Sempre vem os malucos aí falando isso aí. Eu ia falar os urubus, mas não, porque hoje tem urubu aqui na área, cara. Urubu bom, cara. Então, assim, ó, também há quem defenda, né, cara, que um CD continua sendo o melhor cartão de visita para um artista, né, cara. Por exemplo, eu sou um cara que acho super legal quando um cara vai falar de um material da banda dele, eu falei, tem CD? Passa o CD aí, cara. Ah, só tem MP3. Ok, não tô desmerecendo, mas, pô, é muito mais legal quando o cara se dá o trabalho de fazer um CD, vem apresentando um CD, tudo aquela coisa, né, enfim. Mas afinal, cara, qual é o papel do CD em meio à revolução digital que afeta tantas áreas da produção de conteúdo com particular impacto sobre a música? Então, cara, existem algumas justificativas, né, para essa turma que fica aí brandando o final, o fim, a morte do CD. As principais queixas que o pessoal sempre fala é falta de espaço físico, gente que simplesmente diz, mas para que encher o quarto, sala de CD, posso ter milhares e milhares de músicas a poucos cliques nas plataformas de streaming ou num pendrive. Cara, assim, é óbvio, é uma questão de gosto. Não dá nem pra falar com uma pessoa que só porque ela não tem CDs em casa, ela não curte o som. Não, ela curte. Tem gente que tem um pensamento diferente, né? Por exemplo, a minha esposa, ela gosta de algumas bandas de rock, já tocou em banda de metal, mas ela vive falando, você tanto CD, cara, e, pô, escuta no Spotify, é muito mais fácil, aquela coisa toda. Afinal, eu fico escutando muita coisa no Spotify. Eu gosto de ter o CD porque eu sou colecionador, eu amo ter, fico olhando horas. Mas tem hora que eu escuto mais no Spotify, realmente. Mas, enfim... gosto, né, cara? Pois é, com certeza. E no caso, hoje a gente tá defendendo o CD, então... É isso aí, então não é? Não falo mal do CD, não vamos falar. Pois é, cara, outra justificativa também, então, é pra essa galera que não quer o CD,
é a popularização das plataformas de streaming, né, cara? Embora a indústria da música o defenda como algo, né, as plataformas, como algo bastante rentável, os artistas recebem quase nada, né, cara, entre aspas, vamos dizer assim, por ter suas músicas disponibilizadas nesses serviços. E se bem que nos anos 90 e começo dos 2000 as pessoas baixavam essas músicas e nem isso elas recebiam, né, não? Pois é, cara. E outro ponto crítico foi o surgimento de aparelhos copiadores de CDs, né, cara? Um pouco antes disso também, algo que fez com que o produto fosse pirateado em escala praticamente industrial, cara. E não era aquela coisa da fita cassete que você gravava em casa, que arrumava para aquele seu melhor amigo e tudo mais. Não ficava fazendo aquelas trocas de fitas, né, cara? Agora tinha uma coisa mais estilo linha de produção mesmo, copiando álbuns oficiais porcamente e vendendo eles nas ruas, com capinhas impressas, que dava até vergonha, né, cara? Você tava passando na rua, cara, aquele monte de CD pirata, aquela coisa, aquela capinha podre, cara, enfim. Mas isso era consumido mais pelo povão mesmo, cara, sem desmerecer ninguém, né? Mas eu digo assim, porque a gente gosta de rock, o fã do rock, do metal, cara, é diferenciado. Vocês sabem que é diferenciado. É um cara que gosta de ter o material, de ficar apreciando. Geralmente o povo, essa galera mais, vamos dizer assim, mais popular, o pessoal não liga, cara. Pra eles só gostam da música em si, então pra eles tanto faz, não é não? Pois é, não. Inclusive, essa galera do rock e do metal que mantém vivo ainda o próprio vinil, né, cara? Claro, é outro tema, mas o próprio vinil tá nisso, né, cara? Bom, pois é. E em meio a tudo isso, nosso querido amigo Fausto Musim, lá da Die Hard, confirma que o CD, fora ele e mais uma galera, né, da galeria do rock, confirma que o CD tá vendendo muito bem. Obrigado. Claro, né, a gente já falou, as tiragens hoje são bem menores, mas por outro lado são lançamentos quase que diários, né? Você vai acompanhando aqui. A gente que acompanha isso do lado aqui, além de falar sobre metal, como consumidor, fã, colecionador, a gente pode atestar que tem dias que são 3, 4, 5, 6 lançamentos de uma vez só. Cara, você pode olhar lá, expostos no site da Die Hard, por exemplo, tem lançamento direto, que inclusive é um site que a gente, né, tá sempre citando aqui no Rockette como referência. Aliás, né, o Luciano atualiza essa página dele umas 10 vezes no mínimo no dia, pra ver se tem coisa nova lá. Não é verdade? Tô mentindo? Tô mentindo? Verdade, cara, verdade. E assim, não, com certeza, a gente não é pra fazer moral só pra uma loja, não. Você vê que os caras trabalham bem pra caramba lá, a gente sempre cita aqui, e vou falar, cara, o site deles é bem atualizado, tudo que tem na loja tem no site e vice-versa, então assim, eu acho que são dos primeiros a ver qualquer coisa que entra nesse site aí, cara, durante todo o dia, porque, ó, eu fico atualizando isso aí toda hora, e aí beleza, não, apareceu uma coisa nova, às vezes eu falo pro Daniel, falo pra outros amigos, cara, chegou isso aqui, ou então às vezes eu ligo lá, mano, separa isso aqui que chegou, porque os caras da rádio vão ouvir isso aqui com certeza, o grande Fausto, ele vai falar, é verdade, o Luciano vira e mexe, liga aqui, é verdade, ó, separa tal coisa, porque ele acabou de ver a atualização do site, se dá um minuto eu já vi. É isso aí. Pois é, cara. Bom, então já que a gente já falou aqui, né, cara, vamos ouvir mais um grande representante dessa resistência da bolachinha de laser aí, né, cara, direto do Rio de Janeiro, o grande Márcio Gonçalves da Urubu Records, é isso que a gente falou, que ó, tem Urubu do Bem, é isso aí, é Urubus Records, mas esse Urubus aí eu tenho certeza que é por causa do Flamengo, hein? Com certeza. Então vamos aí, grande Márcio Gonçalves do Urubu Records. Esse é o Rock Edge. E aí, Márcio, beleza, cara? Cara, obrigado por aceitar participar do Rock Edge e falar um pouquinho mais desse mercado de CDs aí, do seu ponto de vista aí com a Urubus Records. Bom, a Urubus tem lançado muita coisa legal, né, cara? Conte um pouco então de quando você criou o selo e como você tem visto esse momento atual aí do CD no mercado. Luciano, obrigado pelo convite, Luciano. Pô, uma grande honra estar participando aqui do Rock Edge com você. Esse espaço bem legal. Agradecendo também desde já, né, também a divulgação que você tem dado aí para Urubus. Bem, falando do selo, então, a data exatamente assim, não tem uma data, porque na verdade ele surgiu no ano de 99, com a ideia mais de lançar um CD na época, uma compilação que tinha minha banda, entendeu? Aquele sistema... Hoje fica até difícil explicar, porque hoje as coletâneas não tem nem mais finalidade, mas na época uma coletânea em CD era o suprassumo da divulgação. Foi uma coletânea chamada Kids Just Wanna Play, que basicamente eram 12 bandas, se eu não me engano, e a maioria era de hardcore na época, entendeu? Aí comecei dei o start daí.
E aí comecei a gradativamente assim, me interessando por algumas bandas e comecei a jogar CDs de banda que eu gostava, assim, bandas de amigo no mercado, entendeu? E o início foi basicamente com hardcore e punk rock, entendeu? Esse caminho ficou mais ou menos, até 2004, 2005, que aí eu comecei a lançar algumas bandas de metal, entendeu? E aí foi caminhando, entendeu? Na real, eu acho que o primeiro lançamento de metal que eu fiz foi um CD do Tanka, acho que foi uma parceria até com a Encore na época, entendeu? E agora sim, de uns 4 anos pra cá é que eu tô seguindo mais um caminho, lançando das bandas por conta própria, assim, licenciando o lançamento, entendeu? Até trabalhando com algumas bandas nacionais também de forma exclusiva, entendeu? E empenhado cada vez mais dar esse espaço pro formato CD, entendeu? Assim, ciente também da dificuldade, né, que a gente está vivendo, especialmente por conta dessa pandemia. Queria saber o que você tem feito para driblar esse momento aí turbulento da pandemia, disponibilizando todos esses lançamentos e tudo mais. Pois é, Luciano, eu comecei a falar um pouco na outra pergunta ali que você fez, né? Dei um pouquinho desse gancho da questão da pandemia. Pois de certa forma foi um momento que assim, não só a Urubus, mas eu acho que todo mundo teve que se reinventar aí nesse cenário de selo, de gravadora, entendeu? Uma parada que ninguém esperava muito. De uma hora para outra a gente começou a ver os nossos parceiros de anos assim fechando porta por tempo indeterminado, né? Falando aqui por mim no Rio de Janeiro, tem várias lojas aqui que fazem distribuição dos meus CDs e, praticamente todas não trabalham com loja virtual. Ao contrário da maioria de São Paulo, né, que tem um mercado na internet muito forte, né, as lojas. Aqui não, o pessoal sobrevive com as lojas assim, abertas nas galerias, nos shoppings aqui que tem, né? E só lá mesmo vende, não tem esse canal na internet. Quer dizer, aí dificultou bastante, assim, eu de certa forma acabei tirando um pouco o foco dessas lojas que antes eu ficava muito acomodado nelas, entendeu? E comecei a cair mais no âmbito virtual. Mas quer dizer, apesar de tudo, a gente saiu bem fortalecido, né? Mas aí não foi nem por conta da pandemia, aí foi por um outro fator. Que eu nem sei, eu não sei dizer se foi por causa da pandemia, mas assim, a questão do dólar está influenciando bastante, entendeu? E favorecendo o nosso mercado aqui. Porque praticamente o consumo de CD LP importado, por conta dessa cotação absurda de dólar e euro, parou, né? E aí talvez esteja a grande explicação do bom momento atual das gravadoras aqui, entendeu? O pessoal está consumindo o nosso produto. E assim, eu posso te falar que o nosso produto não tem assim um déficit de qualidade com relação ao material que está saindo também lá fora, entendeu? As fábricas aqui estão fazendo material de bastante qualidade, assim, material gráfico, acabamento, quer dizer, e num preço bem em conta, tá? Eu acredito que o nosso formato standard, que é o CD, é o mais básico, né? Sem bônus e sem nenhum tipo de valor agregado, né? Que normalmente tem um CD japonês, assim, enfim. Eu acho que o nosso CD é o mais barato do mundo. Se você fizer uma cotação para dólar, normalmente o preço médio aqui nas lojas é em torno de $8, 7, 8 dólares. Quer dizer, eu acho que se você fuçar aí no eBay da vida, enfim, nesse site de colecionador, você não vai ver um CD standard um valor desse, entendeu? Isso daí ajuda bastante o nosso momento. Bom, Márcio, eu vi que você tem sido curto e grosso, então, com essa galera que fica pregando sobre o fim dos CDs, né? Você tem mostrado o contrário através dos lançamentos aí da Urubus, não é não?
Pois é, Luciano, eu realmente não entendo de onde surgiu esse papo de morte de CD, ainda mais no momento que a gente está vivendo, assim, de tanta, efervescência, digamos assim, usando um termo meio escroto, mas, cara, o nosso mercado aqui no Brasil tá bem legal, cara. Você pega várias gravadoras aí, vai pegando as duas maiores, que são a Shinigami e a Renion, os caras estão lançando CD, porra, pra caramba, e material assim, tanto de relançamento e lançamento, com muita qualidade, quer dizer, e gravadoras novas surgindo também, entendeu? A Nuclear, a Mindscape, enfim, selos mais novos também, que os caras estão lançando bastante coisa, quer dizer. A Urubus, que é uma gravadora nova no meio do caminho, né? Não é velha nem nova, mas enfim, também estou lançando, todo mundo está lançando, né? E aí você vê uns blogs assim com os textos apocalípticos, tipo o fim do CD, porra, sei lá, não faz muito sentido pelo atual momento, né? E assim, é só isso daí, não é só papo meu, assim, de quem tá no meio, né, como gravadora, mas você chegando nos lojistas mesmo, assim, até lojista que não trabalhava somente com o meio de loja virtual, mas lojista só na loja física, os caras mesmo, depois que reabriram com a pandemia, bastante procura por material lançado aqui de CD. O LP, que também já estava há algum tempo já com uma procura elevada, enfim. Mas eu acho que não existe essa chance, assim, de, pelo menos nos próximos anos. Eu acho que o CD tá como estava há 10 anos atrás, entendeu? O povão já não consumia mais há muito tempo, entendeu? E vai continuar não consumindo, o povão não consome. Agora o público de metal, de rock pesado de uma forma geral, esse daí tá cada vez mais forte e presente, entendeu? Ainda mais com aqueles motivos que eu já falei anteriormente, da questão da impossibilidade mesmo pela nossa moeda de consumir material importado, entendeu? Márcio, os outros convidados desse episódio são aqui de São Paulo, né, cara? Sua gravadora é do Rio. Então eu gostaria que você falasse onde está o seu maior público e como que tem sido aí no Rio de Janeiro a distribuição. Então, brother, assim, inegavelmente São Paulo responde, porra, por mais da metade, né, do meu público, entendeu? De consumidor. Não tem muito que... São Paulo é onde acontece o rock no Brasil, digamos assim. Mas de uma forma geral, assim, o Brasil inteiro tem respondido muito bem aos lançamentos, entendeu? Nordeste, Sul, enfim. O Rio de Janeiro, óbvio, mas assim, não tô nem contando o Rio de Janeiro porque eu tô aqui, né? É a questão geográfica, é normal, a gente, por estar no lugar, tem uma base boa, entendeu? Base boa de público, tanto em loja, assim como o pessoal que pega direto comigo, entendeu? Mas São Paulo, sem dúvida, é o grande público. E na América do Sul, a Argentina também. A Argentina, assim, o nosso CD lá tá com um apelo bem legal. Assim, não sei dizer também. Infelizmente, os CDs que os caras lançam não tem o mesmo apelo aqui, mas a nossa qualidade está sendo bastante elogiada lá, entendeu? E está favorecendo, porque a Argentina talvez seja o país onde o rock ainda é uma música mais popular do que o Brasil, entendeu? O rock tem muita força, o metal é muito forte na Argentina. Cara, tem gravadoras que lançam CD sem nenhum atrativo, inclusive tem gravadora que, se bobear, encurta até o número de páginas do encarte, de algum relançamento, coisa antiga e tal. A Urubus é do tipo que faz edições com slipcase, algumas com pôster e tudo mais. Já ao contrário, né? Você acha que esse é o caminho? De ter que agregar algo para deixar o material mais atrativo, incluir bônus, etc? Sem dúvida, Luciano, tem que caprichar, porque assim, ficar lançando material, porra, meia boca, entendeu? Porra, primeiro que assim, eu também coleciono, né? Porra, é frustrante, assim, quando você compra o material, e isso acontecia muito há um tempo atrás, principalmente em material lançado por gravadora major, enfim, não vou nem ficar citando o nome, até pra não dar merda pra mim de processo. Mas, porra, cansei de ver lançamento aí de major,
Pô, os caras fazendo uma edição porca vai de encartezinho com uma lâmina, 2 lâminas, entendeu? Pô, isso é frustrante. Entendeu? Pro cara que coleciona, o cara gosta do material caprichado, entendeu? Gosta de pegar um encarte bacana, com papel de qualidade. Não precisa nem ser bop, luminoso ou fosco, enfim, mas um material, porra, legal, que o cara... Pô, pra aquele CD tem um valor pro cara, entendeu? Porra, porque ficar lançando, porra, um material, porra, assim, basicão, né? Sei lá, não tem muito sentido, né? Isso daí isso daí pra mim é o grande segredo da gente estar assim numa situação boa, porque as gravadoras que estão empenhadas e lançando metal aqui no nosso mercado, porra, basicamente é composta por galera que também coleciona e que é fã, né? Ou seja, o cara vai estar sempre visando a qualidade porque ele vive aquilo. E só ele sabe o quanto é frustrante pegar um material, porra, entendeu? Tosco, né? Como você tem visto o abandono das grandes gravadoras pelos CDs? Sei lá, uma pergunta que tenho feito para os convidados é: você acha que logo essas grandes gravadoras irão irão licenciar seus artistas para as independentes? Pois é, Luciano, é um caminho que muita gente tem falado, né? Mas eu não sei, aqui no Brasil eu ainda acho que eles não vão fazer esse tipo de negócio não, entendeu? Eu acho que eles têm ao mesmo tempo que eles não têm o conhecimento de catálogo de coisas antigas, eles sabem que ainda existe uma cena muito forte, entendeu? Até por conta desses festivais, grandes festivais que acontecem aqui, de rock, de metal, e tem público. Eu não acho que eles desistam de investir, pelo menos nos artistas assim, carro-chefe, um Iron Maiden, um Judas Priest. Eu acho que as majors ainda vão ficar com essa fatia, entendeu? Acho muito improvável num médio prazo eles desistirem de lançar esse tipo de artista e partirem para um licenciamento para uma gravadora, não digo nem gravadora independente, mas uma gravadora de estrutura menor, né? Essa questão do Ozzy também, que até algumas pessoas falaram de não ter lançado, eu acho que o CD do Ozzy foi até um caso atípico, porque foi um CD que foi lançado praticamente no meio da pandemia lá fora, e aqui estava no início, quer dizer. E essa estrutura de gravadora major aqui no Brasil, os caras funcionam nesses escritórios, e os escritórios tiveram que fechar, né, por conta da pandemia. Isso começou em março, quer dizer, os caras não tiveram tempo nem de planejar esse lançamento. Quer dizer, eu acho que o CD do Ozzy não é um exemplo mais indicado para ilustrar essa situação de desistência das majors em trabalhar os grandes artistas, entendeu? Eu acho que se não tivesse a pandemia, certamente o CD do Ozzy seria lançado e seria vendido aqui. Não com números que talvez satisfaçam uma gravadora major, mas eu acho que umas 5.000 cópias os caras venderiam, entendeu? Como de praxe, deve ser o que é vendido normalmente, entendeu? Mas eu acho que as gravadoras mesmo não vão desistir ainda do mercado aqui não, tá? Eu não consigo ver esse cenário de licenciamento, pelo menos desses artistas principais, dessas gravadoras maiores. Pô, Márcio, muito obrigado por aceitar trocar essa ideia aqui no Rockhead, então. Conte conosco sempre aí para divulgar seus lançamentos e suas novidades da Urubus Records. Então, para finalizar, eu gostaria que você falasse então sobre os lançamentos atuais e os que estarão no forno aí nos próximos meses pela Urubus Records. Grande abraço. Pô, Luciano, eu que agradeço aí o espaço que você sempre abre para Urubus aí no Rockhead. E, pô, assim, muito feliz aí por ver que uma matéria aí nesse sentido de falar do momento que a gente está vivendo, né, na nossa indústria fonográfica, independente, entre aspas, no mercado de metal, que assim, precisou alguém escrever que o CD estava morrendo para um monte de gente se ligar que não é bem assim, né? Estamos aí mais vivo do que nunca. E com lançamentos aí pra galera. Mas então, brother, vai lá, um breve cronograma aí também, aproveitando o espaço aí final para falar do que vai rolar aí pra frente.
Bem, os mais recentes, né, é o God the Throne de novo, o Requiem, o Vírus. Para mim, um dos melhores CDs desse ano de 2020, tá? O Requiem, que é uma banda assim que nunca tinha lançado nada no Brasil, apesar de já ter uma breve trajetória, uma banda inglesa de prog metal. Vai mais prog do que metal, né? Na minha opinião, mas enfim, é muito bom, recomendo bastante. O Lizzy Borden, né? Que é um relançamento do Visualize, que vai agradar muita gente. Acho que vai agradar, inclusive você, né, Luciano? Sei que você curte a banda. E o Pain Salvation novo também, que esse CD está sendo bastante falado pela galera que curte prog. Muita gente está falando que é um dos grandes lançamentos do estilo aí no ano, enfim. Aí a gente está fazendo novo aí. E os próximos já confirmados aí, o Armored Saint novo, tá? O Fate Warning novo também, que eu vou lançar, mas esses daí são lá para outubro, novembro, né? Que são as datas do lançamento mundial. E entre outros aí, muitos, acho que já tenho mais uns 10 itens aí para lançar nesse. Mas enfim, aí quem quiser ficar por dentro, dá uma seguidinha lá na página da Urubus no Facebook, que é onde eu atualmente tenho falado mais aí dos nossos projetos, do nosso lançamento. E vamos que vamos, meu brother. Obrigadão aí, obrigado aí para quem ouviu aí as nossas alegrias e nossas lamentações aí até o final. Grande abraço aí para todos. Valeu, Luciano. Rock Ed. É isso aí, esse é o grande Márcio Gonçalves, lá do selo Urubus Records, do Rio de Janeiro. Mais um que incansavelmente disponibiliza, né, cara, inúmeros títulos de CD no mercado. E, cara, mais uma vez a gente vai ter que citar o grande Fausto Mussina Die Hard. Afinal, ele foi a inspiração desse especial sobre o mercado de CDs. Na hora que ele falou lá, fez a sua postagem, onde ele cita sobre a inevitável troca de poder das majors pelas independentes. Isso é interessante, cara. Pois é, cara, excelente pensamento no nosso amigo aí, onde ele diz o seguinte, cara, e assim, com as seguintes palavras mesmo, cara, vai ser meio parafraseado aqui. O que estamos passando agora é ainda a transição do que era uma indústria que abrangia a todos os apreciadores da música para um público especializado, entre esses nós, os colecionadores. Nem as antes majors, né, como eram conhecidas as gravadoras grandes, né, as grandes gravadoras, entenderam isso, nem as antes majors entenderam isso, para vocês entenderem, né, para dar uma pausa aqui. Eles não sabem o que possuem na mão. Basta ver os mais recentes lançamentos de ambas Ozzy, Satriani, Metallica, fora os títulos clássicos que têm e subestimam. Somos um nicho agora e precisamos encarar isso. Hoje uma loja de CDs é vista como uma espécie de antiquário. O fato de não estar na mídia e de não encontrarmos mais CDs nos shoppings é um resultado óbvio do processo. É a lei da oferta e procura. O que temos hoje? As majors decaindo a cada dia e as pequenas tomando espaço que sempre lhes pertenceu por direito, como era antes. Então tinha, né, tá falando aí das gringas, né, cara, que lançaram tanta gente aí que de repente Metallica, Anthrax, que é NIT, Noise, Gun, Megaforce. E tirando algumas dessas pequenas brasileiras, cujo poder administrativo é infelizmente condizente com o seu tamanho e limitam lamentavelmente sua distribuição, é o que ele quis dizer, né, que limitam sua distribuição, né, que as pequenas, tal, aquela coisa tal. Eu que dei uma pausa errada na leitura aqui, enfim. Sabe as palavras do grande Fausto Mussina, né, cara, o grande Fausto. Pois é, e como eu tinha até falado, né, da mesma forma que um dia já mataram o vinil, e hoje, né, endeusam o vinil como algo cult, vintage. A gente, como fã de música e colecionador, a gente tem certeza que logo algum desses caçadores de modas vão redescobrir o CD e quando menos esperar, bum, o CD vai ser cultuado de novo e daqui a pouco pronto, produzido em larga escala novamente. Isso aí. É verdade, né, que os selos e as gravadoras atuais, né, estão caprichando muito nos produtos, né, com algo que vai além da música, como a gente sempre tem comentado aqui nos nossos episódios, né, aquelas edições de slipcase, digipack, faixa bônus, pôster, encarte turbinado com informação, conteúdo inédito, bônus, ou seja, a galera tá se esforçando para agregar algo a mais, ou seja, transformar até coisas que já foram lançadas
em algo novo, colecionável e especial, né? Pois é, cara, e essa coisa de música colecionável é justamente o slogan da gravadora Hearts Bleed Blue. E isso me dá sempre um trava-língua falar esse nome. Mas felizmente, Hearts Bleed Blue. Mas felizmente, cara, eles mesmos chamam de HBB, então fica HBB, né não? Melhor, ficou mais fácil. Pois é, cara, então o próximo convidado, então, HBB, a gente vai conversar com a Paola Zambianchi, minha querida amiga, que vai estar falando um pouquinho essa coisa da HBB aí, que tem mais a ver com o punk, o hardcore e aquela coisa mais alternativa. Vamos conferir, então. E aí, Paola, tudo bem? Cara, muito obrigado por aceitar participar do Rocked nesse nosso especial aí sobre o mercado de CDs. Bom, ao contrário dos outros selos que estão participando desse especial, a Hearts Bleed Blue é voltada mais pro hardcore, punk, alternativo, né? E eu sei que vocês também trabalham bastante com vinis e tal, mas focando no CD, como é que é o público de vocês? Oi, Luciano, é uma honra estar aqui participando com vocês do Rocked. Então, a HBB trabalha, como você mesmo disse, né? A gente trabalha com punk de diferentes vertentes, hardcore, tanto um pouco mais melódico como um pouco mais metal, e rock alternativo, uma variedade infinita, né? Então, assim, por a gente ter essa variedade de estilos, a gente acaba tendo também uma variedade de público, né? Então, o público da HBB não é um público que se classifica como um público jovem ou um público de meia idade, né? Ou mais masculino ou mais feminino. A gente vê passar por lá vários tipos de pessoas. Inclusive, apesar da gente ter uma loja online, né? Muitas vezes os clientes vão até o escritório buscar material e a gente consegue perceber essa variedade de público que a gente tem. Há quanto tempo a HBB está nativa? E como você vê o mercado dos CDs atualmente, com relação a quando começaram? Então, a HBB surgiu em 2011, numa era que já era uma coisa pós-MP3, assim, né? Com o YouTube cada vez mais forte, e aí depois de 2013 já surgiram as plataformas, então o selo sempre surfou nesse cenário, né? A mudança talvez seria entender o mercado, entender essas pequenas mudanças de tecnologia e ir se adequando para conseguir tirar daí o melhor resultado, né? Então existia um melhoramento em marketing, em estratégia, em coisas assim para continuar tendo um bom aproveitamento e se adaptar às situações que são mais difíceis, como é agora o caso da pandemia. E diz uma coisa, Paula, o que você acha do fato das grandes gravadoras meio que estarem abandonando o CD? Você acha que de repente as grandes bandas podem vir parar na mão das gravadoras independentes? Eu acho que a palavra não é parar na mão, acho que parar na mão não, porque eu acho que as grandes gravadoras vão continuar com as grandes bandas. E o que pode acontecer é ela entender que a produção de um CD que não vai ter muita saída, em vista de que hoje o investimento é maior no digital, ela pode não ter interesse em fazer aquele CD e as bandas podem ir procurar uma alternativa de produzir um material físico via uma gravadora independente, né? Isso possivelmente vai acontecer, se é que já não está acontecendo. A gente tem um exemplo na HBB de uma coisa parecida com vinil. A gente fez o vinil do CPM 22, o último, o Suor e Sacrifício. A banda era muito afim de lançar um material em vinil, a gravadora não tinha interesse, e aí foi feito um acordo para fazer via HBB. Então a HBB licenciou da Universal o último disco do CPM 22 e lançou em vinil. E foi um lançamento super legal, ficou todo mundo feliz, enfim. Foi um acordo que deu certo, né? Então eu acho que isso pode começar a acontecer sim, se é que já não está acontecendo, né? E aí as gravadoras de repente focariam mais no universo da música digital. Acho que é totalmente possível. Então, algumas pessoas alegam que não compram mais CDs porque escutam música no celular, por meio das plataformas de streaming, não querem ficar juntando, ocupando espaço, aquela coisa toda. O que a HBB faz como atrativo para os seus lançamentos em CD?
Nesse caso, Luciano, a pessoa que você descreve aí, ela já está decidida a não comprar disco, né? Já decidiu que ela vai escutar só de forma digital. Então, essa pessoa, dificilmente você vai convencê-la de mudar de ideia, né? Ela já está decidida a não gastar dinheiro com isso e talvez ela ache até bobo quem o faça, né? Então, não é para essa pessoa que a gente vai trabalhar, né? Se você for pensar também no produto em si, né, o CD hoje em dia ele é muito difícil de você ter alguma grande variação que possa ser considerado um atrativo. A gente faz a coisa mais bem feita que a gente consegue fazer, mas mesmo assim não vai ser muito diferente do mais bem feito que a outra gravadora tentar fazer, entendeu? Em questão de materiais usados e etc. Né? A não ser se a pessoa ainda cometa o crime de imprimir CD em CDR, que a gente sabe que existe, mas não é disso que a gente está falando, né? Então, assim, aonde que a HBB investe num diferencial? Talvez seja numa preocupação estética, né? De buscar uma arte que seja legal, de dar valor a essas questões que a gente considera super importante, né, de ter uma arte bacana, ter uma arte gráfica que seja legal, né, uma música que o lema da HBB é música para colecionar, né, então preza por edições bem trabalhadas, com encarte bonito e tudo. Então, assim, são essas questões, mas a gente trabalha com umas pessoas que estão já inclinadas a comprar música, né? A gente não salva ninguém do digital, né? Se a gente pode dizer assim. A gente trabalha com quem já está inclinado a gostar de música. E aí investindo num planejamento, numa estratégia de divulgação, num preço que seja um preço acessível. Então talvez sejam esses os diferenciais da gravadora. Paula, muito obrigado por participar do Rocked. E eu queria que para fechar você falasse um pouquinho dos próximos lançamentos da HBB em CD, beleza? Um beijo, valeu! Obrigada a você, Luciano, por ter convidado a gente, pelo espaço. E como eu disse, é uma honra aí estar aqui com vocês. Desejo vida longa para o Rocked. Então, a HBB, com essa coisa da pandemia, a gente deixou algumas coisas de stand-by, né? Então, assim, tem muita coisa rolando nos bastidores, mas umas coisas que a gente ainda não pode contar, outras coisas que ainda não estão 100% certas. Então eu te adianto o que tem 100% certo, que é o Faca Preta, que é uma banda punk aí, que a gente com certeza já lançamos um single e o disco deve sair aí no primeiro semestre de 2021, né? E a outra banda é o Acidental, que também vem com um disco inédito aí, de estreia também nesse começo do ano que vem. Então eram lançamentos que eram para ter saído antes, inclusive, e que a gente adiou por causa desse cenário, né, que ainda é um pouco incerto para a gente. Mas a HBB sempre está com coisa, vira e mexe aparece uma pauta bomba lá e a gente sai com um lançamento que ninguém estava esperando. Então podem aguardar que vem novidades aí em breve. É isso, um beijão para vocês. Você está ouvindo Rocked. É isso aí, essa foi a Paula Zambianchi da HBB, um selo que nem o Luciano já comentou, né, voltado mais pro punk, o hardcore e os afins, né. E uma coisa bem interessante é que com esse dólar estratosférico e essa estabilidade econômica que a gente está vivendo, né, graças em parte até essa pandemia que a gente está lutando para atravessar, o produto nacional, no caso que a gente está falando desse especial, né, o CD, foi favorecido, né? Já que em vez de você comprar daqui a pouco um CD importado, com o mesmo valor do CD importado, você comprar 4, 5 nacionais, e que a gente falou com qualidade excelente, em edições especiais, então isso é muito legal, cara. Isso realmente faz com que a gente daqui a pouco invista em CDs nacionais. Exatamente, esse é o momento para valorizar os nossos selos e manter essa chama do CD firme e forte, né? Sem parecer piegas.
E como a Paola mesma disse, se a pessoa já decidiu que não quer mais saber desse lance da mídia física, do CD, de ter o vinil, CD, não adianta, cara, não há o que fazer, cara. Afinal, é algo decidido, né, mano? Tipo, então, página virada. Mas, por outro lado, para os colecionadores e consumidores, todos esses selos estão caprichando demais, como o próprio Daniel disse, em seus produtos. Pois é, cara. Bom, além dos convidados que já passaram aqui hoje, né, o pessoal da Voice Music, Urubus Records, da HBB, tem tantos outros fazendo um excelente trabalho, lançando materiais de qualidade aos montes. E você, nosso querido ouvinte do Rocked, é super simples achar essas páginas dessas gravadoras nas redes sociais ou mesmo no site, então vai lá atrás. Tem muita gente lançando coisa quase que semanalmente, como a gente já falou, 2, 3, 4, 5 lançamentos diários, né? Então, confere as páginas da rede social dessa galera. Então, Voice Music, Urubu Records, HBB, Rock Brigade Records, Shinigami Records, Rocked Records. Pois é, cara, aí, ó, pois é muita, mas muita gente fazendo um excelente trabalho, cara. Vou citar alguns nomes aqui, então. Procura depois as páginas dessa galera, como o Daniel disse, sites, Facebook dessa galera. Cara, verifica a lista dos caras, porque é muito legal, cara. Então, ó, tem a Hellion, tem a Valhalla Music, Dice Eye, Classic Metal, Kill Again, Chaninho Discos, Marquee Records, Cogumelo Discos, Mutilation Records, Brazilian Ritual, Heavy Metal Rock, Sound City Records, Tales from the Pit Records, Antiposer Records, Metal Helix, True Metal Records, Black Hole Productions, Rapture Records, Dying Music, Soul Erasure Records, Extreme Sound Records, Black Heart Records e, é claro, como o Daniel disse, o Rocked Records, né, cara? Afinal, não ficaríamos sem nossa pequena e humilde contribuição em forma de lançamentos. Pois é, por enquanto pequena e humilde, hein? Porque graças a tudo isso que a gente está falando aqui nesse episódio, essa motivação não só nossa, como dos colecionadores, é que a gente está aí se esforçando para fazer parte disso que a gente está contando tudo aqui. E bom, o nosso próximo convidado é o quarto e último dessa super edição especial. Ele que é o responsável por um dos selos mais antigos de atividade. A gente está falando aqui do Moisés de la Mônica, da Hellion Records. Cara, o selo está ativo desde 1990, ou seja, 30 anos. E em meio a essa enxurrada de lançamentos que a Hellion tem disponibilizado no mercado, ele trocou essa ideia aqui no Rocked. Pode ser? Vamos lá falar com o grande Moisés? Vamos conferir, então. E aí, Moisés, beleza? Cara, valeu por aceitar participar do Rocked nesse especial. Bom, a Hellion é um dos selos mais antigos em atividade, né, cara? 30 anos para ser mais exato. Como é que você compara o início lá em 1990 com o momento atual, 30 anos depois? Olá, Luciano. Primeiramente, eu agradeço também você por essa oportunidade de estar fazendo essa entrevista para você e para os ouvintes do Rocked. Bem, a grande diferença entre quando a gente começou em 1990 até agora é que naquela época as coisas eram bem mais difíceis, né? Hoje as coisas são bem mais fáceis, né? Com um clique você já conhece uma banda, tal. Naquela época você tinha que ir atrás para procurar conhecer as bandas, tal, tudo mais. E também passamos toda aquela transição do suposto fim do vinil com o boom do CD, né? E hoje já não é mais assim, né? Todo mundo teve que se adaptar a uma nova realidade, né? Então acho que as diferenças principais são essas. O legal é que em plena pandemia a Hellion tem lançado muita coisa, né, cara? Entre clássicos, lançamentos. O que você diria para as pessoas que insistem que o CD já era, que morreu, que vai morrer? Aproveite para contar um pouco também sobre essa enxurrada de CDs sensacionais que a Hellion tem lançado e irá lançar, né, nos próximos meses aí. Bem, essa questão aí de que o fim do CD no Brasil, eu não concordo com isso, porque tem até aquela frase, né, que números são como biquíni, mostra tudo menos essencial. Então, na verdade, o que acontece? Os números estão aí e tal e tudo mais, só que aí você percebe que, por exemplo, as gravadoras grandes não lançaram por aqui nem o novo do Ozzy, e também não vão lançar o novo do Metallica que está saindo agora. Então, quer dizer... E por que isso? Porque as majors realmente elas têm pouco ou nenhum interesse no mercado de rock no Brasil, entendeu? Eles têm outras prioridades, entendeu? E com isso, né, o mercado do rock fica órfão, né? Fica
quer dizer, é um absurdo não sair o novo do Ozzy nem o novo do Metallica aqui, né? Mas isso porque as majors realmente não têm nenhum interesse no mercado do rock aqui no Brasil, entendeu? É triste isso, mas é real. Então, com isso, é claro que, né, com menos lançamentos, né, as vendas serão menores, né? E no âmbito geral, assim, quer dizer, não é considerado também o trabalho das independentes, né? Então, a gente teria que analisar bem esses números, né, que estão aí, né, considerando todas essas questões aí, porque as majors simplesmente praticamente esqueceram o rock aqui no Brasil. Essa é uma realidade. Pô, Moisés, vocês pegaram as diversas fases do CD, né, cara? Primeiro foi a transição de quem se desfazia dos CDs para vinis, depois veio essa coisa mais popular, né, do CD, era bem popular nos anos 90, o preço dele, porque a galera lançava de enxurrada dos outros gêneros mais populares e tal. E aí em seguida a pirataria bateu forte, né, cara, contra o CD. Vieram os MP3, decretaram o fim do CD várias vezes. O vinil meio que voltou com algo meio cult e tal. E aí vieram as plataformas de streaming. E hoje em dia o CD tem que se agregar assim, a algo a mais, como edições especiais, pôsteres, slipcases, digipacks. Cara, que estratégia que vocês usam para sobreviver contra essas mudanças de público e as novas tecnologias? Bom, a Helion está há 30 anos no mercado, então a gente já passou por tudo, como eu te disse antes, né? A gente passou pelaquela transição do suposto fim do vinil, né, para o boom do CD. O que eu vejo, claro, que o mercado eu digo que o mercado encolheu, claro, isso é óbvio, né? A gente não tem mais aquele boom, aquela febre do CD, que foi o CD no começo dos anos 90, né? Muitas coisas aconteceram de lá para cá, né? Tem a questão do Brasil também, é uma questão, sabe, complexa, entendeu? De toda uma complexidade aqui no Brasil, coisas que, né, lá fora você pode fazer aqui, você não pode, entendeu? Então, você tem que se adaptar a tudo, né? Você tem que se adaptar à informalidade, né? A Helion teve uma fase que cresceu muito, 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 e chegou a um ponto que a gente viu que, né, não é muito, como se diz, não é muito bom negócio crescer muito aqui no Brasil, entendeu? Exatamente porque a gente enfrenta questões da informalidade, da pirataria e por aí vai, né? Mas eu acho assim que a nossa receita é trabalho, é criatividade, é um trabalho de pesquisa, né? E claro, hoje em dia você precisa, porque o que sobrou realmente das pessoas que curtem comprar o CD físico e tudo mais é a paixão pela música, né? Não só colecionador, mas as pessoas que são apaixonadas pela música não curtem apenas baixar música, entendeu? Porque existe algo mais além de você baixar uma música, né? Aquela questão de você pegar o CD, ver as letras, tal, tudo mais, ver as fotos, quer dizer, é uma maneira de curtir que, né, ainda existe muito por aí, né? E graças aos colecionadores e o pessoal que é apaixonado pela música, né? Tanto que o nosso slogan é 30 anos de paixão pela música. Que só quem tem paixão pela música que realmente compra CD mesmo, CD, LP, né? Mídia física mesmo, entendeu? Então a nossa receita é procurar pesquisar, ver as oportunidades que existem para a gente poder lançar e, claro, caprichar ao máximo no lançamento, né? Ou seja, colocando bônus, fotos, encarte, slipcase, digipack, quer dizer, existe muita criatividade que você precisa ter no mercado hoje em dia, né? Mas você tendo isso, com certeza, não vejo problema nenhum assim, não vejo, eu acho que é bem profícuo o mercado assim, entendeu? Dá pra gente explorar bastante, ainda existe muitas coisas ainda para serem exploradas. As grandes gravadoras estão se desinteressando pelo CD, né? Um exemplo é o novo trabalho do Ozzy, que sequer foi lançado aqui no Brasil. E posso citar mais um exemplo também, que é o novo do Metallica, com orquestra lá, o SM2, que muita gente atrás e até agora nada, né, cara? Você acha que com essa falta de interesse, isso pode vir parar nas mãos das gravadoras independentes, como por exemplo a Helion? E assim, de repente algo terceirizado, licenciado por eles, né, essas maiores e tal, vamos dizer assim. Você tem pensado em tentar negociar distribuições de bandas como Metallica, Maiden, Ozzy ou algo do tipo? Bem, como eu disse anteriormente, né? O Ozzy, a falta de lançamento do Ozzy e agora do Metallica mostra bem como as majors, como as gravadoras grandes aqui pensam a respeito do rock no Brasil, ou seja, eles não têm
o interesse deles é bem pequeno, ou seja, quase zero, né, na verdade, pelo mercado do rock no Brasil. Eles estão interessados mais com outros estilos aí, algumas coisas que eles lançam aí que tem muito mais resultado, não precisa de mídia física, entendeu? Então, na verdade, é uma tragédia. O trabalho das majors aqui no Brasil simplesmente é uma tragédia. Você vê que, por exemplo, a discografia dos Scorpions não tem aqui no Brasil, né? Várias outras bandas aqui, né, não tem a discografia lançada no Brasil, entendeu? É um absurdo. Agora, claro que a gente teria interesse em lançar Ozzy, Metallica, mas esses são muito difíceis de conseguir, entendeu? Você precisa entrar em contato com eles, esperar, e às vezes tem coisa que a gente tentou aí por 1 ano e não conseguiu, entendeu? Algumas a gente tentou, depois de 1 ano e meio que a gente conseguiu. O Kissing Engage, por exemplo, é um exemplo que a gente tentou lançar quando saiu ano passado, mas tinha que aguardar a resposta da Sony no Brasil para saber se iam lançar, se não iam. Nessa a gente perdeu muito tempo e só agora que vai sair no final do mês. Finalmente liberaram, entendeu? Então é uma situação bem complicada. Claro que a gente gostaria muito de lançar esses álbuns, porque, poxa, isso aí ia vender muito, mas muito mesmo. Não tem essa de o pessoal não comprar CD físico. O pessoal só não compra mais porque não tem lançamento. É só fazer mais lançamentos, como a Hellion está fazendo e outras gravadoras também, e o público vai lá e vai comprar, porque o público realmente o público do rock é um público fiel, né? E não se contenta só em baixar música, em dar um clique aqui, um clique ali para ouvir música, entendeu? Bom, como eu já disse aqui, né, a Hellion está completando 30 anos agora em 2020, né, cara? E para fechar, então, eu te pergunto, Moisés, quais são os planos da Hellion para os próximos 10 anos e qual a sua expectativa de mercado? E muito obrigado por participar aí, um grande abraço. Bem, os nossos planos, fica até difícil dizer quais serão nossos planos, porque com esse lance da pandemia, né, praticamente a gente está procurando viver um dia de cada vez, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né, principalmente em relação a shows e tal. A gente até tinha, como a gente está completando 30 anos, a gente já tinha até um projeto de fazer um festival esse ano, né, mas quando começou essa questão da pandemia em março, a gente viu que, né, não seria possível, então a gente procurou focar realmente na gravadora mesmo, no selo, né, buscando lançar bastante coisa. Eu acho que enquanto tiver lançamento lá fora, enquanto o pessoal que é apaixonado por música estiver apoiando o nosso trabalho, não só os colecionadores, mas o pessoal que é apaixonado por música, continuar apoiando o nosso trabalho, a gente vai continuar procurando sempre lançar coisas que de repente nunca saíram aqui, bandas novas, que se é uma coisa que eu adoro é promover banda nova. Você vê o Lucifer aí, é uma banda que, nossa, tá dando um puta resultado legal, entendeu? Então, quer dizer, tem muitas bandas legais, novas, isso pra mim é muito prazeroso, né? Então, nossos planos são, né, esperar ver o que vai acontecer, né, com esse lance da pandemia, quando isso aí vai terminar e como vai ser, questão de shows e tal, tudo mais. Que a gente até pretende trazer algumas bandas, principalmente as bandas novas que a gente está sempre lançando. Vide, né, bandas como Symphony X, né, o Epica, né, Pain of Salvation, Evergrey, que foram bandas que a gente lançou por aqui, ninguém conhecia e trouxemos elas aqui para fazer shows, né? A gente pretende continuar com esse trabalho. O Tristânia, esqueci do Tristânia também, que foi a gente também que lançou aqui e trouxe a banda pela primeira vez no Brasil. Então a gente pretende continuar esse trabalho e de repente trazer algumas bandas novas que a gente também está lançando para fazer alguns shows aqui no Brasil. E, bom, finalizando, é isso. Eu acho que o mercado assim está bem forte, né? O mercado dentro do rock está bem forte e só não é mais forte, volto a frisar, porque as majors aqui são preguiçosas, são boas e preguiçosas, entendeu? Porque tem muita coisa legal que poderia estar saindo aqui, entendeu? Muita, mas muita mesmo, né? E algumas a gente até tenta lançar, mas é difícil conseguir licença deles, porque são um pessoal totalmente burocrático, entendeu? É triste, eu diria que é triste, essa questão é bem triste, essa questão que deveria ser abordada aí por todo mundo, né? Ao invés de
a questão do CD físico está morrendo, não. Abordar essa questão da preguiça que tem as majors aqui no Brasil, entendeu? E finalizando, eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo essa entrevista. E um grande abraço para você, Luciano, e para todos os ouvintes da Rock Edge, tá ok? Um abraço, tchau, tchau. Mande sua mensagem para o Rock Ed pelo WhatsApp 119 3031 8666. Pois é, galera, esse então foi Grande Moisés Della Monica aí da Hellion Records, mais um selo que está desempenhando um excelente papel nessa pandemia e mantendo o CD mais forte do que nunca, assim, com vários lançamentos. E ó, fica uma coisa aqui que aí no bloco anterior, quando a gente falou aquela enxurrada de selos e nomes, a gente obviamente ficou de falar um nome, mas assim, eu deixei até que, né, falei, vamos falar depois, o cara vai falar, pô, não falaram o nome dessa gravadora, uma gravadora que já lançou tanta coisa, desde os anos 90 e tal, é a Encore Music, cara, que já foi Encore Records, e agora Encore Music, do grande Marcos Cardoso, que é o cara que abriu aí as portas aí para o Rock Edge na primeira, né, nas nossas primeiras aventuras nesse mundo do CD. Então a Encore Music é a parceira do Rock Edge, inclusive a HMR também, é Heavy Metal Rock também, que são os caras que a gente deixou. Eles foram citados aqui, mas eu deixei o Marcos especial para citar depois aqui com o Encore, porque foi uma galera que deu uma força pra gente no começo, pra gente entrar pra esse meio aí, e enfim. Então, grande Encore Music aí, que também é pioneira, tem muita coisa lançada e continua lançando muita coisa. E é isso aí, galera. Então, ó, procura aí então. A Encore não tem página, mas tem muito CD no mercado. Com certeza. Vocês vão achar com certeza. E nós não poderíamos deixar de agradecer, então, todos que enviam CDs para o Rock Edge. Vários deles estão nessa lista, que já citamos aí no bloco anterior, né? Inclusive a Encore. E, cara, muito, muito obrigado mesmo. E, é claro, mais uma vez, nossos agradecimentos ao Silvio da Voice Music, o Márcio do Urubus Records, a Paola da HBB, Hearts Beat Blue, sem enrolar a língua, né? E ao Moisés da Hellion. Uma vez, cara... né, agradecendo eles aqui, um parênteses aqui, uma vez falando dessa coisa brincando com o nome da HBB aí, o Andrés e o Johan foram falar de um lançamento deles lá no Pegadas, cara, os caras ficaram se enrolando, mas ficaram um tempão tentando falar o nome certo, mas eles falaram Habibu, aí ficaram treinando um tempão pra ver se conseguiam falar. Foi muito engraçado isso aí, mas ó, HBB também, puta trabalho aí, então valeu, galera, obrigado por brilhantarem esse episódio especial. E claro, ao grande Fausto Musim aí, que citamos, parafraseamos e nos inspiramos ao criar isso para vocês, não é não? Muito obrigado. Certeza. Obrigado mesmo a todo mundo que participou, né? E cara, que essa fase turbulenta, que mais uma vez se criou em cima do CD, seja passageira, cara, porque viva o CD, cara, viva o vinil, viva a fita cassete, viva basicamente, principalmente a excelente música. Então, essa foi uma pequena contribuição do Rock Edge para esse artefato que a gente ama tanto, que é o CD, que a gente fala, o Rock Edge, vem de Rock Addicted, que são os caras que colecionam, e pode ter certeza, CD, parte primordial dessas nossas coleções. Não tô certo, meu caro? Com certeza, cara, como nós falamos aí no começo, não esqueçam, galera, é só entrar no www.rocked.com.br e no caso vocês podem nos enviar CDs, que nós falamos bastante CD, enviem seus CDs, seus lançamentos, que a gente vai falar deles aqui, vai apresentar, alguns serão entrevistados, então, ó, sim, se você pode olhar lá no site, você vai achar o endereço, mas enfim, se você é rápido, é Caixa Postal 79410, São Paulo, e o CEP é 031 65 970, não é não? É isso aí, então não percam, né? Manda material pra gente, a gente vai dar uma olhada, vai divulgar, vamos bater papo e vamos nos fortalecer, como a gente falou nesse episódio. Vamos provar pra essa galera que o CD tá aí pra ficar e vai continuar aí por décadas e décadas, e a gente vai aumentar a nossa coleção e vamos gastar todo o nosso dinheirinho nesses CDs. Pois certo? É, cara, ó, a gente sempre agradece aqui o grande Léo, que ele é o terceiro membro do Rock Edge. Rock Edge é Luciano Piantoni, Daniel Close e Léo Boro, não na ordem, mas são 3 pessoas, com e certeza. O Léo Boro é o terceiro, seja o primeiro, seja o segundo, seja o terceiro, ele é o membro do Rock Edge, cara. É isso aí, grande Leonardo Boro, Léo Boro aí, que faz essa costura pra vocês na edição, faz um puta trabalho legal aí, faz a gente parecer um programa de rádio muito bacana, graças ao Léo, então, muito obrigado. Eu também gostaria de mandar um abraço também pro Rodolfo Moraes, da Death Kills, que é uma galera lá de Goiânia, faz umas camisetas animais, cara. E ó, vou dar já um spoiler pra vocês aí. Vai rolar uns sorteios aqui no Rock Edge logo mais, cara. Fiquem ligados aí, que acho que em outubro teremos camisetas da Death Kills aí pra
sortear aqui. Por enquanto, vai lá, procura as redes sociais da Death Kills, Kills com Z no final. Procura, porque é muito legal as camisetas dos caras, mano, São muito legal foda. mesmo. São sensacionais. E por isso, por isso teremos aqui no Rockhead pra gente sortear isso aí. Boa. Então, eu também queria mandar um beijão também para as minas aí que fazem, as grandes amigas aí que fazem o podcast Divas e Demônias, são 2 minas lá do 89 FM, que tem um podcast. O podcast não é do 89, embora elas sejam, mas procura lá nas redes sociais, no caso o Spotify, Divas e Demônias, principalmente para as meninas, que é muito legal, mas eu escuto, eu acho bem bacana. Que é um grande beijão então para Camila e para Nath, ambas 89, e que fazem esse trabalho muito legal, cara. Não, tem agradecimentos aí? As meninas arrebentam, cara. Se eu ouvi o podcast essa semana, as meninas arrebentam, cara. E é legal, é o que a gente fala, vamos nos fortalecer. A gente pode dizer de boca cheia, somos um dos precursores do podcast. A gente foi um dos primeiros, quando todo mundo falava que não dava certo. Primeiro da volta. Primeiro da volta dos podcasts. New Wave of Brazilian Podcasts of Rock and Heavy Metal. Mas o podcast das meninas é muito legal. Cara. E, cara, só tenho que agradecer a todo mundo, né, cara, que curte a gente, segue, compartilha. Fala lá. Não, eu ia falar assim, é muito legal esse especial, fiquei muito feliz aí de poder falar um pouquinho do CD, de constatar que as vendas estão excelentes lá na Galeria do Rock, pelo menos. Entre outros aí, umas galera dos selos que vendem pelo correio, dizem que o CD realmente surpreendeu, essa coisa de voltar a vender bastante. Não sei se tem a ver com o lance da falta de shows, a galera meio que tá meio assim, tipo, ociosa, aquela, porra, não tem show, vamos comprar CD, cara, tá aproveitando para completar suas coleções. Eu espero que isso aí continue para sempre daqui para frente. Como já falamos, tomara que volte essa onda, vamos dizer assim. Nós não somos de onda, mas tem algumas pessoas que são, e tomara que voltem, pelo menos, né? Puta, com certeza. Estamos apaixonados por CDs. Cara, esse especial foi muito legal. Agradecer de novo a todo mundo que contribuiu. E, cara, obrigado a todo mundo. Como o Luciano já frisou, rocked.com.br tem todas as informações nossas, onde você pode ouvir, onde você pode acessar a nossa lojinha, nosso selo e tudo mais. É isso aí, né, cara? 80 episódios de rumo ao 100. Pois é, semana que vem tem 81 na área, pode ter certeza. E, cara, pra encerrar, cara, eu tenho uma notícia muito legal, já que a gente falou que, né, a gente tava falando dessa coisa das vendas do CD, que a galera da galeria testando que o negócio tá voltando pra valer mesmo, os selos falando também. Então eu tenho essa notícia sensacional, cara, direto do site da guitarworld.com. Você viu isso aí, cara? Eles publicaram... cara. Então, eles publicaram que 2020 é o ano que a Fender vendeu mais guitarras na história, cara. Na história, cara. Na história, mano. Muito foda. Então, com essas e outras, tchau e até semana que vem. É isso aí. Tchau, comprem sua guitarra, comprem seus CDs e nos vemos semana que vem. E se inscreva nos canais do Rockhead. Com certeza. Você ouviu Rockhead, o podcast mais rock and roll da web. Rockhead.